Olá, boa noite. Tudo bem? Tô vendo que já estão começando a entrar aí, que legal. Estamos juntos nesse bate-papo que nós vamos fazer hoje. Muito prazer, que legal que você está conosco. Meu nome é William Santos, eu sou do Ministério Adventista de Motociclistas aqui na cidade de Itararé, interior de São Paulo. Então, de Itararé para o Brasil e o mundo, um abraço para vocês, uma boa noite. Um abraço, meu irmão Jebson Oliveira. Oh, foi o primeiro aí que comentou com a gente. Quero ver, coloquem aí. Uma boa noite para você, uma boa noite para a sua terra aí. E o Jebson estava de boa esses dias, hein, Jebson? Curtindo o calor aqui, já começou a esfriar um pouco, mas você estava curtindo esses dias aí, né? Mas parabéns, que bom, que bom. E você que está entrando, coloque aí de onde você é, coloque, quero mandar meu abraço para você, para sua cidade, se você faz parte de algum MC, coloque aí, coloque o nome que eu quero mandar um abraço para vocês também. Hoje eu tenho alguns abraços que eu preciso mandar. Semana passada eu não estava vendo aqui, não estava conseguindo visualizar os comentários, e alguns eu prometi, olha, vou mandar um abraço para você. Tá certo? Então tem alguns abraços para mandar aqui. Quero mandar para você também. Então coloque aí, escreva de onde você é. E eu quero mandar meu abraço. Quero mandar meu abraço aqui por Marlon Borges, de São Mateus, no Espírito Santo. Um abraço aí para o Marlon Borges, para os capixabas. Um abraço para vocês. Heraldo Guerra, interessante que o Heraldo Guerra, ele é de Recife. E ele me mandou depois que ele estava acompanhando a nossa live, o nosso bate-papo lá do hospital, que estava acompanhando a mãe dele, que estava internada, estava com ela. Ele falou assim, tomara que a semana que vem eu quero acompanhar com ela, mas em casa. Um abraço para você, Heraldo. Espero que tenha melhorado a sua mãe. E eu estive orando por ela, viu? Estive orando. E quem quiser que a gente ora, eu passo a semana orando por você. Coloca aí e fala assim, eu quero, ele ora por mim. Estamos juntos nessa luta aí. Todos nós enfrentamos, como é o título de hoje, né, grandes desafios. Todos nós enfrentamos os grandes desafios. Pode ser na questão de saúde, pode ser questão de emprego, pode ser relacionamento, pode ser financeiro, eu não sei, mas coloque aí, eu posso orar por você também, tá bom? Um abraço para o Daniel Dutra de Itajubá. E não posso deixar também de mandar meu abraço aqui para Júlio César, ele é de Tatuí, do MC Irmãos de Aço. Então um abraço para o Júlio César, aí, um abraço para Tatuí, um abraço para o MC Irmãos de Aço. Está entrando aqui também o Luiz Gustavo, do Pioneiros MC, de São Mateus do Sul, Paraná. Opa, valeu aí, obrigado, meu irmão. Obrigado aí, um abraço para o seu MC, obrigado para os pioneiros aí, um abraço para São Mateus do Sul, lá no Paraná. Eu não estou muito longe de vocês, né? Tem alguns que nem o Jebson lá do Nordeste, mas você é aqui perto. Eu estou aqui em Itararé, Itararé faz divisa com o Paraná, estamos um pouquinho mais próximo aí. Um abraço para você, meu irmão, um abraço para o seu MC também. Tá certo? Quero mandar meu abraço para o Alex Marciel, do Forasteiros do Vale, MC Forasteiro do Vale, lá de Rio Doce, Minas Gerais. Um abraço para os mineiros também. E vai colocando aí, coloque aí você que eu quero mandar um abraço para você também, tá certo? Para Maria Ganisha, ela disse que é filha de 2 tribos aqui de São Paulo. Um abraço, eu prometi para ela, não sei se ela já entrou na live, eu prometi para ela que hoje mandaria um abraço ao vivo. Ela disse que ia esperar, espero que você esteja aí, Maria Ganisha. E Reginaldo Santos, da Scorpions, de São Bernardo do Campo. Um abraço, Reginaldo, um abraço para vocês. Cláudio Traquina, do Rastel MC. E pessoal, o nosso bate-papo hoje vai ser sobre os grandes desafios que nós enfrentamos, né? Nós enfrentamos grandes desafios no nosso dia a dia e enfrentamos na nossa vida motociclística aí grandes desafios também. O Noah Albuquerque, ele é de Praia Grande, simpatizante dos MCs. Deixa eu ver aqui, acompanhando aqui também. Noah, deixa eu falar para você, eu já morei aí em Praia Grande, viu? Morei aí lá perto
da Vila Antártica, morei por ali. A minha tia morava ali no Boqueirão, ali perto da Costa Silva. Então um abraço para você, um abraço aí pro pessoal de Praia Grande, pessoal do Litoral Paulista. Estamos juntos, meu irmão. E um abraço também pro Nivaldo Suassui, de Belo Horizonte, Minas Gerais. Ele é do motogrupo Leões da Estrada. Um abraço pro Leões da Estrada. Um abraço mais uma vez para os mineiros, agora de Belo Horizonte, né? Paulinho Doni, de Cotia, São Paulo. Tamo junto, meu irmão. E, meus queridos, vamos bater um papo aqui, vamos conversar. O Jebson Oliveira, abraço para você, meu irmão. Tamo junto. Valeu aí. Valeu por estar junto com a gente, acompanhar aí. Nós, como eu estava falando, nós temos muitos desafios. Quais são os grandes desafios para um motociclista? Você tem ideia? Quiser colocar aí, pode colocar. São vários. São vários desafios que nós enfrentamos. Aí assim, o tamanho do desafio depende em que etapa você está. Por exemplo, o camarada com 18 anos que está se preparando ali para tirar a sua habilitação, o seu grande desafio a princípio é conseguir a sua habilitação, né? É essa fase, porque sem ela, como é que você vai poder rodar, como vai poder viajar, como vai poder usar a sua moto? Não tem jeito. Então esse é o primeiro grande desafio. E quantos ali, às vezes, ficam estressados, o nervosismo, a flor da pele, simplesmente para conseguir. A gente fala assim, poxa, mas uma coisa tão simples para nós que já temos. Mas quando foi a nossa primeira vez, isso aí era um grande desafio, era o primeiro passo para nós, assim como é para outros. E os desafios também, pode ser... Para o motociclista, depende. Pode ser o grande trânsito das grandes cidades, o trânsito das grandes cidades, o perigo, os riscos que correm, os riscos de imprevistos na estrada. Deixa eu mandar mais um abraço aqui. Um abraço para o Teófilo Pacheco. Teófilo Tolendal Pacheco. Ok. De André Pagliucci Alves. Um abraço para vocês aí. Coloca de onde você é, Teófilo. Manda aí pra gente de onde você é, manda um abraço pra sua cidade, pra sua terra aí. Então estávamos falando, os desafios são inúmeros. Por exemplo, o desafio para quem está numa grande cidade, no dia a dia, às vezes o trânsito, porque, veja só, no acidente, o motociclista sempre leva a pior, né? Primeiro, porque muitos às vezes não respeitam o motociclista, por causa do tamanho. Por exemplo, o carro maior, quem está dentro do carro está ali fechado, está mais seguro, mas o motociclista, cada acidente que passa, dificilmente ele sai ileso, né? Quero mandar meu abraço aqui para o Eber Eros, é um irmão de colete aqui de Tararé mesmo. Valeu, Eber, tamo junto, meu irmão. Então, nas grandes cidades, são muitos os riscos, né? A fechada, hoje em dia nós andamos, quem está nas grandes cidades, às vezes anda muito pelo corredor. Por quê? Diante do trânsito tão difícil, ele é o meio que ele se safa para ir um pouco mais rápido, para ganhar tempo. E os riscos de uma fechada, o espaço que ele passa, é interessante que nós temos que nos preocupar com um detalhe. Às vezes, quanto mais a gente ganha confiança, um pouquinho mais a gente abusa, né? Então nós temos que tomar certos cuidados também, para que a gente deve... O risco já existe, então a gente deve fazer o possível para minimizar, eliminar o máximo de risco, andar com segurança, andar com responsabilidade. Isso é importante, porque, como nós falamos, quem leva a pior somos nós mesmos. Não é verdade? É assim, né? Esse outro risco que corremos na cidade é aquele que nós já estamos lutando faz tempo, que é contra o cerol, contra a linha chilena, sabe? Um brinquedo que se tornou uma arma, tá certo? Vem tirando
as vidas de muitos companheiros, de muitos irmãos aí. Alguns dependem da moto para o trabalho e é um risco constante, né? Então, ou seja, constantemente nós estamos vendo um que se machucou, outro que cortou, outros, alguns já morreram, muitos já morreram por causa disso. Então, nós temos que sempre lutar, participar dessas campanhas contra o cerol, contra a linha. Não é tudo a mesma coisa? Não, não é. É parecido. Só que a linha chilena tem um poder de corte maior. Só lembrando, por quê? A linha... o cerol, ele é uma de fabricação caseira. A outra, ele já tem alguns produtos, alguns ingredientes na sua fabricação que ele corta 4 vezes mais do que o cerol. Então, são alguns cuidados, alguns riscos, alguns desafios que nós temos que passar, né? E quem está na estrada? Quem está na estrada? Quais são os riscos? São vários também, né? Um deles, veja alguns dos desafios que nós enfrentamos. Por exemplo, quando quebra o cabo de acelerador ou cabo de embreagem, como que a gente faz para resolver a situação? Então, existem algumas coisas que nós temos que tomar alguns cuidados, algumas prevenções que nós temos que ter, o cuidado com o cabo, principalmente a questão do cabo de embreagem, nós temos que cuidar. Quando ele começa a ficar, nós não podemos deixar de estar lubrificando, estar atento, que às vezes a gente fala assim, mas isso... É duro, é chato ficar cuidando, mas a gente precisa, porque é para a nossa própria segurança, para evitar um estresse maior, uma dor de cabeça maior. Então, você tem que de vez em quando dar uma lubrificada e perceber quando ele começa, se ele começa a ficar duro. Então, alguns cuidados, se ele começa a ficar duro, você lubrifica e ele mantém, então tem alguma coisa a mais. Tá certo? Então aí você tem que tomar esses cuidados. Um pneu furado não é outro grande desafio. Você já ficou na estrada com pneu furado? Eu já. Mais de uma vez, né? Eu peguei uma vez uma estrada de terra e o pneu furou. Não tinha casa perto, não tinha nada. A sorte que em algum momento ali passou uma caminhonete, me socorreu, colocou a moto, mas são situações difíceis que a gente passa. Como se prevenir nessa situação? Com os cuidados que nós temos que ter. Eu já fiquei também na estrada, num lugar onde não passava, e estava longe da cidade, não passava, não tinha carro de socorro, o movimento era pequeno. Eu sentei no tanque, chegou uma hora, você começa a pé vai cansando. Eu cheguei no tanque, andei bastante tempo ali sentado no tanque, mas eu perdi a câmera, eu perdi o pneu. Então, depois disso, quero mandar aqui um abraço para o Gilmar Alberto Silva. Bons ventos para você também, meu irmão. Estamos juntos. Um abraço aqui para o Noril. Uma boa noite para você, um abraço, meu irmão de Carlópolis, no Paraná, 150 km de Traré. Abração, parceiraço esse aí também. Então, eu já fiquei na estrada. Hoje, eu não saio mais na estrada, quando eu até esqueci de trazer aqui para... tá aqui. Eu não saio mais na estrada sem levar isso aqui, ó. Aquele gelzinho que socorre a gente, sabe? Por quê? É lógico, se rasgar um corte é complicado, mas um furo pequeno, isso aqui resolve muito bem. Por duas vezes o pneu furou na estrada, eu com esse gelzinho aqui, ele me socorreu até chegar à cidade. E vou falar uma coisa para vocês. Alguns dizem assim, mas isso aqui só funciona para pneu sem câmara. Eu usei com pneu de câmara, tá? Eu usei uma vez uma CG que eu tinha, 150, usei uma outra vez numa Falcon que eu tinha também, né? E as duas resolveram. Ela foi o suficiente para me levar até a cidade. Então, ou seja, alguns desafios que nós enfrentamos, algumas situações complicadas, então nós temos que procurar os meios, né, para minimizar isso aí. Nós temos que fazer a nossa parte, nós temos que prevenir. Então, como eu falei, outro dia, em março, eu rodei, eu fui daqui para Jacareí, em São Paulo, então eu rodei de volta mais de 900 quilômetros.
graças a Deus não aconteceu nada, mas esse aqui eu não deixo de levar, tá certo? Algumas coisas, alguns problemas que nós temos, nós podemos diminuir os riscos quando nós nos prevenimos, como nos precavemos. Então são desafios que nós enfrentamos. Agora, independente do desafio, nós amamos rodar, viajar de moto, né? E nós vamos continuar. Deixa eu mandar um abraço aqui. Eu estou recebendo um abraço também aqui do Maicon. O Maicon é o filho do Noril, nosso parceiro. Maicon, um abraço para você, está assistindo aí com a gente também. O Maicon foi um que passou por uma situação difícil. Eu não pedi permissão, mas estou aqui falando, Maicon. Ele passou por um acidente, né, de moto, num sábado à noite, voltando de um encontro e foi por Deus, sabe? Ele está aqui com a gente, mas ele foi para a UTI, passou por cirurgias e graças a Deus ele está aqui com a gente, né? E está assistindo essa live, estamos junto nela, né? Nesse encontro, já que a gente não pode se encontrar pessoalmente, estamos aqui nos encontrando virtualmente, né? O meu abraço para você. Então, são os desafios, os acidentes, os problemas que nós passamos, nós enfrentamos aí e nós temos que fazer o possível para minimizar isso aí, tá certo? Então, alguns cuidados que a gente deve ter. E que tipo de desafios nós temos nas nossas vidas? São vários. Eu não sei, tenho certeza que, nós estamos falando aqui do motociclismo, mas além da vida do motociclismo, no nosso dia a dia, na nossa vida, nas nossas responsabilidades, tudo aquilo que nós temos muitos desafios também. Né? Nós temos muitos desafios, pode ser o desafio financeiro, o desafio do desemprego, o desafio de saúde. Hoje nós estamos enfrentando o desafio contra a Covid-19, não é verdade? É algo que nós estamos enfrentando hoje, uma situação que alguns meses atrás jamais imaginaríamos que isso poderia acontecer, jamais imaginaríamos que nós estaríamos passando por uma situação como essa de hoje, né? Por exemplo, os nossos encontros para esse ano acabaram, né? Não acredito que vai ter algum encontro esse ano, porque... Então, ou seja, são situações, desafios que nós enfrentamos. E como lidar com eles? Como enfrentar cada um desses desafios? É possível? É possível. Como? O que nós podemos ter assim como eu falei de algumas prevenções, de alguns cuidados que nós podemos ter em desafios que nós enfrentamos, tanto na estrada quanto nos grandes centros, como para quem está começando agora na hora da habilitação, né? Então, veja só, nós temos os desafios na nossa vida diária que nós temos que enfrentar. E como enfrentar com isso? Eu queria fazer uma reflexão com você a respeito desses desafios. Por quê? Mostrando na nossa live, nós temos lá, a pergunta que a gente faz é o motociclismo e a Bíblia da Liga? Da Liga, porque nós somos irmãos de fé, porque nós confiamos na proteção de Deus quando nós saímos de moto para trabalhar, nós confiamos na proteção de Deus, suplicamos a proteção dele quando enfrentamos as estradas, quando estamos por aí, nós pedimos a proteção para os que ficam, porque quando a gente volta, a gente quer encontrar bem, quer encontrar em paz e com saúde aqueles que nós deixamos em casa, não é verdade? Então nós somos irmãos de fé, e eu queria fazer uma reflexão com você, né, de como enfrentar os desafios do dia a dia. Para isso eu queria mostrar um exemplo que a Bíblia nos traz a respeito de alguém que enfrentou um grande desafio e que isso serve de lição, serve de exemplo para mim e para você também. Quem era ele? Na verdade, nós vamos falar rapidamente sobre uma pessoa, mas também sobre uma nação que passou por esse desafio. O que acontecia? Nessa época aqui, estava em guerra, estava em batalha, dois povos, o povo de Israel e os filisteus, tá certo? E ali eles estavam frente a frente agora para a guerra, para a batalha entre eles, e eles estavam agora, se encontraram num lugar, um ficou num lado da colina, o outro ficou do outro lado e havia um vale entre eles.
E aí, interessante que havia uma família, havia um homem que chamava Jessé. Jessé, ele tinha 8 filhos, e os 3 filhos mais velhos dele chamava-se Eliabe, o mais velho, depois Abinadab, e o terceiro era Samá. Dos 8 filhos eram os 3 mais velhos, e esses 3, eles se ingressaram também no exército de Saul, o exército do povo de Israel. E entre eles, dos 8 filhos, o mais novo, o caçula, ele era novo ainda, era um adolescente ainda, quase passando para o lado jovem já. Ele era um pastor de ovelhas, tá certo? O trabalho do pastor de ovelhas não era assim tão valorizado. Quem era soldado, sim, esse era valorizado. Mas o pastor de ovelhas, eles falavam assim, não, quem não tinha tanta importância, eles mandavam. E ele tinha esse trabalho, pastoreava, embora fosse um trabalho muito importante, porque eles dependiam do seu sustento, muitas vezes, da sua criação. Tá certo? Da criação que eles cuidavam, e era importante, mas o que eles valorizavam mesmo era aquele que servia ao exército, ele defendia a nação, e os 3 mais velhos, eles foram para essa batalha. E interessante que quando estava lá, uma outra coisa que era costumes deles, quando estavam numa batalha, quando eles iam para a guerra, muitas vezes, antes de eles lutarem o exército de um contra o outro, eles faziam um desafio. Que desafio era esse? Eles tinham aqueles que eles chamavam os campeões de guerra, os campeões de luta do seu povo, o melhor guerreiro, o melhor lutador. Que eles faziam? Muitas vezes eles lutavam por exemplo, o campeão do meu exército contra o campeão do outro exército, e isso era para que evitasse que houvesse tanta morte e a batalha seguisse em frente entre os 2 exércitos. Às vezes lutava um contra outro, e a vitória dependia da luta entre esse um e outro. E aqui estavam nessa situação. Estavam o povo de Israel contra os filisteus para lutarem, para se encontrarem, um do lado da colina, o outro do outro lado, e no meio havia o vale. E aí, interessante que aqui no capítulo 17 de 1 Samuel, acompanhe comigo, abra aí no livro de 1 Samuel, no capítulo 17, o verso 4, é importante. Eu sempre falo assim, olha, não acredite naquilo que eu vou falando não, tá? Acompanhe, confira se aquilo que eu estou lendo é isso mesmo. Porque você não pode acreditar no que o William fala, mas você tem que acreditar no que a Bíblia fala, porque a Bíblia é a palavra de Deus, tá certo? Então veja só, no capítulo 17, o verso 4, fala assim, olha, a hora que eles estavam ali, frente a frente, um no lado da colina, o outro no outro. Avança então um soldado dos filisteus e fala assim no verso 4: então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome dele era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Vamos parar aqui um pouquinho. Quanto mede um côvado? Aqui fala que ele tinha 6 côvados e 1 palmo. O côvado variava mais ou menos entre 40, 44 a 50 centímetros, até 55 centímetros. Então, uma média de 45, 50 centímetros um côvado. E aqui, quando você multiplica por 6, vai dar mais ou menos 3 metros, de 2,80 a 3,20. Então, ele tinha por volta 3 metros de altura. Aí você fala assim, ô William, que é isso? E que loucura. Não, hoje nós temos pessoas de 2,30 m, 2,20 m, são poucos, mas tem. E havia lá, na terra dos Anaquins, os homens que eles eram conhecidos pelo seu tamanho. Eles falavam que era terra de gigantes, que eram homens grandes mesmo. E ele fazia parte desse povo. Estava junto ali com os filisteus. E ele tinha o quê? Mais ou menos em torno de 3 metros, mas não imagina assim, aquela altura de 3 metros, aquele cara desengonçado, não. Ele era guerreiro, ele era campeão de luta, então essa altura, ele era proporcional. Imagine o talo aqui do braço desse homem. Então, imagine enfrentar um cara desse. Não era para qualquer um. E aqui fala que então ele tinha essa altura, e fala assim, olha, no verso
5 fala assim, ele trazia na cabeça, presta atenção o que fala aqui, ele trazia na cabeça um capacete de bronze e ele vestia uma couraça de escamas cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Você sabe quanto é 5.000? O que é uma couraça? Nós usamos aqui um colete, né? Como se fosse um colete, como se fosse uma armadura, um colete que eles colocavam para se proteger, que faziam de metal. Esse aqui era de bronze. E por que escamas? Eles eram encaixados de certa forma para que desse uma certa mobilidade para ele. Então, e aqui diz que o peso era de 5.000 ciclos de bronze. Eu tive pesquisando antes para ver quanto que é isso mais ou menos no peso de hoje que nós utilizamos, né? Sabe quanto dá? Daria mais ou menos, olha a força desse homem, só esse colete era em torno de 57 quilos. Não sei, aqui não fala o peso do capacete, mas fala o colete, essa armadura, essa couraça que ele colocava para se proteger, era de 57 quilos. Imagine a força para esse homem, porque eles tinham que correr, tinham que lutar, fazer os movimentos. Imagine a força desse homem, que só esse colete que ele usava, essa couraça, pesava 57 quilos. E aí fala assim, olha... continuando ali no verso 6, ele ainda fala assim, ó, trazia caneleiras de bronze nas pernas, que aqui não fala quanto pesava, e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão. Veja só o que fala aqui a respeito da ponta. E a ponta da sua lança, imagine o tamanho da ponta, a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. Sabe quanto era 600 ciclos de ferro? Era em torno de 7 quilos. Imagine para ele a força desse homem, eu já falei isso, mas imagine a força, colocando uma couraça, uma armadura que pesava, só a armadura, fora o capacete, aqui não fala o peso do escudo, não fala o peso das caneleiras, mas a ponta dessa lança, a força que ele tinha para jogar, que a ponta da lança pesava 7 quilos mais ou menos. Você já pensou o que é enfrentar um homem desse? Então, quando ele se apresenta, o povo que fazia parte do exército de Israel, eles ficaram com medo. Falaram assim, e agora? O que a gente faz? Né? Por quê? Qual era o maior medo agora? Porque é o seguinte, sabe aquilo que eu falei, que eles faziam aqueles desafios? Ele chega e faz esse desafio. Por que nós vamos todos lutar? Mande que venha. Será que é isso? Vamos ler aqui. Eu estou contando isso, mas veja só. Ele fala assim, olha, no verso 8 fala assim, parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes, para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu um filisteu? E vós, servos de Saul, que o rei de Israel nessa época era Saul. E vocês não são servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Esse é o desafio que ele fez. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Tá certo? Porém, se eu vos vencer e o ferir, então vocês serão os nossos servos e vocês vão nos servir. Disse mais o filisteu aqui no verso 10, fala assim, ó, hoje afronto as tropas de Israel, dai-me um homem para que ambos pelejemos. E aqui no verso 11 fala assim, ouvindo Saul, que era o rei de Israel, né? Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e tremeram muito. E agora? Agora estavam morrendo de medo. Né? Diante disso, o que nós vamos fazer? Você veja o tamanho do desafio. Quem que tinha coragem? Porque agora ele falou assim, ó, uma coisa é todo mundo junto, né? Um contra o outro ali, aí pega 4, 5 em cima. Mas agora não, ele fala assim, ó, por que nós vamos lutar um contra o outro? Eu não sou aqui do filisteu? Manda que venha de vocês, venha um homem, escolha um homem aí, um campeão de guerra para lutar contra mim. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Durbinho Júnior, ele é do Falcão de Aço, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Um abraço para você, meu irmão. Um abraço pro seu MC também. Um abraço aí pros cariocas. Abração, tamo junto. Né? Então veja só, a hora que eles ouviram isso aí, e agora? Assim, o que nós vamos fazer? Como que nós vamos lutar com um homem desse tamanho? Né? Porque hoje é muito, a gente luta, as guerras são mais de longe, né? É tiro, é de coisa assim,
Quando está no corpo a corpo, é um tira daqui, uma arma. Mas ali não, ali era o corpo a corpo, era lança, era espada, era o corpo a corpo. Como que eu enfrento um homem desse? Né? O tamanho do desafio. Aí nesse período, é interessante que esse desafio foi feito todo dia. Ele fazia o desafio de manhã e à tarde, no final do dia, e não arrumava, ninguém tinha coragem de ir. Quem era besta de enfrentar um homem desse, né? Quem que ia ter coragem? E aí, só que nesse período, o que aconteceu? Nesse período, Jessé, ele tinha 3 filhos que estavam em guerra, né? Lá na guerra, com o exército, que era Eliabe, Abinadab e Samá. Aí ele manda aquele filho dele, o mais novo, o caçula, que era o pastor de ovelhas, fala assim, olha, faz o seguinte, leva essa comida aqui, leva esse trigo tostado aqui para os seus irmãos, né? Leva esses pães aqui para o chefe lá do comandante lá, e esse outro aqui, esses queijos, leva para o comandante do exército, para que liberem, para que você passe e você consiga levar isso aqui, mas o objetivo era trazer, ele fala assim, para que você traga notícias dos seus irmãos, para que mostre que eles estão bem, eu estou aqui ansioso, o pai deles já era um homem velho, idoso, e ele estava angustiado, como que estão meus filhos na guerra? Hoje é noticiário na TV, hoje é internet, é tudo ali, quase que ao vivo, né? Tudo acontece, as notícias aparecem na hora, mas naquela época não tinha isso. Então, para trazer notícia, tem que alguém estar lá, ir até lá e voltar. E ele mandou seu filho chamava-se Davi. E aí, ele vai, no dia seguinte, ele se levanta de madrugadinha, vai para lá, faz o que o pai havia dito, né? Mas quando ele chega lá, veja só, a hora que ele chega, esse Golias, esse filisteu, esse soldado, ele se apresenta mais uma vez. Ele se apresenta mais uma vez e faz o desafio. E aqui fala assim, olha, no verso 24 fala assim, todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente e diziam uns aos outros, vocês viram aquele homem lá que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. E a quem, veja só, o negócio estava tão grave que o rei falou assim, olha, aqui está falando, a quem o matar, quem conseguir matar ele, o rei vai dar grandes riquezas, lhe dará por mulher a sua própria filha, a princesa no caso, e a casa de seu pai estará isenta dos impostos. Ou seja, assim, olha, se você conseguir matar, você vai ser um homem rico, vou te acumular de riquezas, você vai casar com a minha filha, o rei falando, né? A sua casa de seu pai não pagará mais impostos, né? Mas quem tinha coragem? Porque é aquela história que o povo diz, é melhor ser um covarde vivo do que um corajoso morto. Não é verdade? E como é que eu enfrento um desafio desse? Como que eu faço isso? Né? E aí, interessante que quando ele faz esse desafio, Davi escutou. E aqui ele fala assim, olha, então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo, o que eles farão mesmo ao homem que ferir esse filisteu e tirar a afronta que ele fez sobre Israel? Aí eles repetiram. E quando isso acontece, o seu irmão mais velho já estava com medo, porque depois de 40 dias... né? Não teve coragem de ir lá para enfrentar. E agora vendo o seu irmão caçula, pergunta, o que eles vão fazer mesmo? Já falou, o que você veio fazer aqui? O Eliabe fala para Davi, o que você veio fazer aqui? Com quem já começou a querer desmerecer? O que a inveja não faz, né? Veja só. E aí ele falou assim, ó, com quem que você deixou aquelas poucas ovelhas lá? Vai cuidar das ovelhas. Né? E o que você veio fazer aqui? Ele falou assim, o que foi que eu fiz dessa vez? Só fiz uma pergunta. Né? E aí quando ele desvia do seu irmão, sai para o outro lado, ele pergunta o que é mesmo, e as pessoas repetiram e falaram, e aí alguém chega para o rei e fala assim, ó, tem um lá que está interessado, ele está perguntando e interessado em saber o que vai ganhar para matar aquele filisteu. Aí Saul manda chamar, traga ele aqui. Quando Saul vê,
e vê aquele rapaz novinho, sei lá, tinha seus 17, 18 anos, não sei, mais ou menos isso. Ele sai e chega e fala assim: olha, você não pode lutar contra ele, aquele é um campeão de guerra, aquele é um homem feito, você é um jovem, você não está acostumado. Sabe o que Davi responde para o rei, para Saul? Ele fala assim: olha, o teu servo aqui, ele é pastor de ovelhas, mas ele não é tão inexperiente quanto você pensa. Sabe por quê? Quantos riscos, quantos perigos, quantos desafios eu tenho enfrentado cuidando das ovelhas. Numa das ocasiões, chegou um leão. Em outra ocasião, chegou um urso para atacar as ovelhas. E aos dois eu o matei. Sabe, aqui fala assim que quando ele pegou a ovelha, né, ele fala assim: olha, eu tirei da barba dele e o matei. E sabe, esse filisteu que está afrontando aí os exércitos do Deus vivo, né, ele para mim é como um desses animais, tanto como o urso como o leão, que eu enfrentei e matei. E eu trarei a vitória em nome do Senhor dos Exércitos, né? Então veja só, ele falou assim: opa, ele foi tão convincente naquilo que ele fazia e na força do Deus que ele confiava, que o rei falou assim: não, vamos mandar esse. E mesmo porque não tinha outro, né? Ninguém mais, depois de 40 dias, ninguém teve coragem. O próprio rei estava tremendo de medo lá. E aí o que ele fala assim: ok, então você vai. Só que quando ele pega a sua armadura, coloca sobre Davi. Davi nunca tinha andado, e o rei Saul, ele era um homem que sobressaía sobre os outros. Então o tamanho daquela armadura, daquela roupa que ele colocou, não era para Davi. E o Davi nunca tinha usado isso. A hora que ele coloca, você vai lhe descrevendo aqui, depois leia com calma todo o capítulo 17, que você vai ler toda a história do que acontece. Mas quando ele coloca aquela armadura, ele mal consegue se mexer. Ele falou assim: não, tem que tirar isso aqui, eu não consigo lutar com isso. Ele pegou o seu cajado, que era o que usava o pastor de ovelhas. Ele pegou a sua funda, passando pelo riacho. Ele pega 5 pedras lisas, aqui ainda fala. Deixa eu só mandar um abraço aqui para o Valberto Rolim, está acompanhando de São José dos Campos. Louvado seja Deus, isso mesmo. O Matheus Brandão, do Maltrapilhos, Motogrupo Maltrapilhos, de Volta Redonda. Deus abençoe você também, meu irmão. Abraço. Então, ele passa por ali, pega. E o que era a funda? A funda era um objeto que eles usavam, era tipo uma arma que tanto os pastores como os soldados às vezes usavam. Ele tinha um suporte aqui e 2 cordas, uma de cada lado, onde aqui ele colocava a pedra. Ele enrolava uma parte aqui no dedo e a outra parte ele segurava. E aquilo ele girava com muita velocidade. Quando ele soltava uma das extremidades, a pedra ia na direção que ele havia soltado. Então isso era comum, às vezes mesmo os soldados usarem nessa época. E os pastores, eles eram muito hábeis, porque era dessa forma que eles protegiam toda a sua criação ali, os animais que eles cuidavam, as ovelhas, as cabras. E ele passa e pega aquela pedra e coloca, e quando o Golias, o filisteu, vê aquele jovenzinho vindo, eu imagino ele dando risada, né? Fala assim: peraí, aquele exército é um bando de covarde, né? Em vez de mandar um homem, manda um menino, manda uma criança. E interessante que quando ele vem, os dois começam a ir um na direção do outro, e aqui no capítulo ainda 17, o verso 42, fala assim, olha, o verso 41 também: o filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia adiante. No verso 42 fala assim: olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era um moço ruivo e de boa aparência. Eu fiquei imaginando assim, o que tem a ver o camarada ser ruivo, né? Não sei, porque ele fala assim, ele dá essa expressão, ele era um rapaz ruivo e de boa aparência. Acho que ele fala assim, acho que se fosse nos nossos dias, fala assim: ó, quem que é esse aí? É um filhinho de papai aí, não está acostumado com essas coisas, né? Aquele negócio de Nutella e raiz, deve ser um adolescente Nutella aí, né?
Eles mandaram um moço desse, é até uma falta de respeito. E aí ele fala assim no verso 43, disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para você vir a mim com paus? E aí, em nome dos seus deuses, ele amaldiçoa Davi. E aí, no verso 45, interessante agora, sabe? Ainda o verso 44 diz assim: disse mais o filisteu a Davi: vem a mim, e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Né? Mas Davi, sabe o que ele diz? Presta atenção, agora, se tudo você esqueceu, presta atenção no que responde Davi. Sabe? Porque o que acontece? Davi poderia estar com medo, né? Davi poderia estar com medo, Davi poderia... Sabe, ele era tão corajoso assim. O que aconteceu? Né? Nessa hora, veja só, aquele homem que vai com escudo, com capacete, com a couraça, com tudo, com a lança. Veja, Davi responde assim: Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, está no verso 45, tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você tem afrontado. Então veja só, sabe qual era a razão dessa coragem dele? Não era na sua habilidade, não era, porque ele nunca tinha lutado numa guerra. Ele era um adolescente. Ele não era na força do seu braço. Mas aqui ele fala assim, olha, a diferença da arma dos dois. Um ia com lança, com espada, com escudo, com couraça e com tudo mais. Ele falou assim, ele não falou assim, eu estou andando aqui com uma pedra. Não falou. Eu sou bom de mira. Ele não falou isso. Ele falou assim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos a quem você tem afrontado. É em nome dele que eu vou. Em outras palavras, eu não estou indo sozinho, não. Você está vendo um menino aqui, mas o que você não está vendo é que quem está indo aqui é quem tem a vitória, porque ele é o Senhor dos Exércitos. Você percebe? Ele não falou simplesmente Deus, mas o Senhor dos Exércitos. Ou seja, é quem lhe daria a vitória. Sabe? Como que eu tenho enfrentado? Qual o desafio que você tem enfrentado? Eu quero fazer uma pergunta para você. Qual é o gigante na sua vida hoje? Qual é o gigante que você tem que enfrentar? Talvez o gigante... Eu não sei, eu não conheço a sua situação hoje, o que você está passando, as lutas, os desafios, mas talvez... tem alguém aqui que o grande gigante que tem que enfrentar, o grande desafio, pode ser o desemprego, diante da situação que nós encontramos hoje. Talvez algum está lutando pela sua saúde, pela sua vida, por aquilo que nós temos passado hoje. Talvez o grande gigante que você tem que enfrentar hoje, talvez seja um relacionamento familiar, ou com o filho, ou com a esposa, ou com o marido, eu não sei. Sabe? Talvez, pode ser que o seu desafio hoje, né, seja financeiro. Eu não sei qual o tamanho do gigante que você tem que enfrentar. Sabe? E diante dos gigantes que aparecem diante de nós hoje, não adianta força, não adianta habilidade, não adianta a minha sabedoria, não adianta a experiência que eu tenho, não adianta às vezes o dinheiro que eu tenho, mas aqui vem mostrando um exemplo maravilhoso. A vitória não está naquilo que eu possuo, não aquilo que eu tenho, não é nas minhas habilidades, mas a vitória, o segredo da vitória está quem eu levo comigo. Davi disse assim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele não falou assim, olha, eu vou vencer você porque eu sou bom mesmo. Você não sabe a pontaria que eu tenho. Você não sabe como que eu fiz com o leão, com o urso. Você não sabe, não foi isso. Ele falou assim, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. E sabe, diante da luta, diante dos desafios, diante do gigante que você tem que enfrentar hoje,
A melhor solução é você estar em nome do Senhor dos Exércitos. Você acredita nisso? Você acredita que Ele pode te dar a vitória? Sabe? Essa história está registrada, não é por ser uma história legal, por ser uma historinha que poderia se tornar aquela história de Hollywood com sucesso. Não, essa história está registrada para mostrar que assim como Deus estava disponível àquele jovenzinho, a Davi, que não tinha experiência de luta em guerra, Ele está à disposição sua, minha. Ele está à sua disposição, Maico, sabia? Noril, Ele está à sua disposição. Walter Augusto, um abraço para você. Deus abençoe. De Mairo Porã, sabe? Esse Senhor dos Exércitos, Ele está à sua disposição. Valberto Rolim, Ele está à sua disposição. Mateus Brandão, Ele está à sua disposição. Durbinho Júnior, Ele está à sua disposição. Luiz Gustavo, Ele está à sua disposição. Ele está à disposição de você que está aí. Eu não consigo saber todos que estão aí. Desculpe se eu não falei o seu nome, mas Ele está à sua disposição. Amém? Amém. É Ele que nos dá a vitória. É esse Deus, é Jesus Cristo. Por isso que Jesus Cristo veio aqui para mostrar como nós poderíamos ser vitoriosas. Não é pela força, não é por poder, não é por violência, mas é pelo Espírito de Deus. Amém? E essa vitória Ele dá a você. É assim que nós vencemos os grandes desafios. É assim que eu posso vencer. É assim que você pode vencer. Esse é o segredo. O segredo não é a minha habilidade. O segredo dos meus desafios no motociclismo, nas minhas viagens, não é os anos que eu tenho de estrada. Isso é bom, é maravilhoso, é bom a gente compartilhar tudo isso. Mas o segredo da vitória está em quem eu levo comigo aqui no meu coração. É por isso que eu digo que esse Deus, esse Jesus Cristo, eu levo comigo na minha moto por onde eu vou. Porque é Ele que me dá vitória, é Ele que me sustenta, é Ele que me protege, é Ele que me traz em paz, e é Ele que faz eu encontrar aqueles que eu deixei bem, de encontrá-los em segurança. Que Deus abençoe você, e que você e eu possamos tomar a decisão de, a partir de hoje, não enfrentar nenhum desafio sem levar com a gente, sem irmos como Davi fez, em nome do Senhor dos Exércitos. Se você continuar lendo, você vai ver que ele, com aquela pedra, ele acertou o gigante. O gigante caiu. Você acha que foi a pedra que derrotou o gigante? Quem derrotou o gigante foi o Senhor dos Exércitos, que está em nome, está à disposição sua e minha. Que Deus nos abençoe. Eu gostaria de, antes de terminar esse bate-papo, essa conversa com você hoje, eu gostaria de fazer uma oração por você, pelos seus queridos, pelos seus familiares. Você me permite? Então, assim como nós estamos, aí onde você está, feche o olho. Feche o olho, vamos falar com Deus, tá bom? Pai querido, muito obrigado, porque o Senhor é o nosso Deus de amor. Obrigado ao Senhor, porque o Senhor é o Senhor dos Exércitos que nos dá a vitória. Muito obrigado, porque diante dos gigantes, dos desafios, nós temos a solução. E é esse Deus que está à nossa disposição, não porque nós mereçamos, porque nós não merecemos nada, mas é por causa desse amor infinito que Tu tens por nós, o Senhor se coloca à nossa disposição. E como o Senhor nos ama, eu coloco aqui o meu anseio, o anseio de cada um que aqui está em Suas mãos. E eu suplico, ó Pai, a Tua bênção sobre cada um que aqui está. Que a Tua proteção, o Teu cuidado, a Tua bênção, o Teu Espírito esteja sobre cada um de nossos queridos, onde quer que estejam. Não porque nós merecemos, mas porque Cristo Jesus, Ele nos dá essa oportunidade ao morrer por nós na cruz do Calvário, sendo agora o nosso intercessor. Dá-nos uma boa noite de descanso. Acompanhe cada um, cada familiar, por onde estiver, e que nós possamos sair vitoriosos diante dos grandes desafios que nós temos nesta vida,
É o que suplicamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meu irmão, Deus abençoe você. É isso mesmo, é o Senhor dos exércitos, o Senhor das guerras, é isso mesmo, Durbinho. Que Deus abençoe você, sabe? Que Deus abençoe cada um de nós. Esse é o segredo da vitória, esse é o segredo de vencer os desafios. Os desafios não é vencido por mim simplesmente pela minha habilidade, pela minha força, pela minha experiência, mas os desafios é vencido por aquele que se coloca à nossa disposição, o Senhor dos exércitos. Vai com Deus, um bom descanso, e na próxima quinta-feira, às 20 horas, nós estaremos aqui novamente, tá bom? Fique com Deus, um outro abraço para você, e obrigado pelo seu carinho, pela sua participação. Estamos juntos nessa batalha, nessa estrada da vida, ok? Uma boa noite e fica com Deus!